8 jogos foram disputados pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Série A. Destaque para o Palmeiras, que venceu mais um clássico, para o Santos, que lidera a competição, ao lado do Atlético Mineiro. O único representante de Santa Catarina, o Avaí, só joga hoje. Vamos então de bola na rede, aqui no Balanço Geral. Começamos com os gols de sábado, a goleada do Palmeiras para cima do Corinthians em Barueri, 3-0, com gols do Gustavo Gomes, do Rony e do Dudu. Em Curitiba, Terans, o uruguaio, marcou na vitória do Atlético para cima do Flamengo por 1-0. Em Bragança Paulista, Alejandro abriu o score para o Bragantino contra o São Paulo, que empatou com Éder. Ficou nisso, Bragantino 1, São Paulo também 1. No Independência, em Belo Horizonte, Igor Paixão fez 1-0 Curitiba diante do Atlético Mineiro, que empatou com Savarino e virou com o venezuelano. Após grande jogada de Igor Paixão, Adrian Martínez deixou tudo igual. Ficou nisso, Atlético Mineiro 2, Curitiba também 2. Jogos de domingo, o líder Santos recebeu o América na Vila Belmiro e venceu a partida com gols do Marcos Leonardo e 2 do Vinícius Zanocelo. Santos 3, América 0. Em Caxias do Sul, pênalti com revisão do VAR, Elton marcou e o Cuiabá, o visitante, bateu o Juventude por 1-0. Em Goiânia, Marlon Freitas arriscou e o goleiro do Botafogo, Diego Loureiro, aceitou. Foi muito infeliz. 1-0 para o time da casa. Só que o Botafogo insistiu, pressionou e chegou à igualdade com esse gol contra do Leandro Bárcia. Atlético Goianiense 1, Botafogo também 1. E no Maracanã, Alemão, o catarinense de Campo Herê, novamente saiu do banco para marcar e garantir a vitória do Internacional sobre o Fluminense aos 8 minutos do segundo tempo. Alemão tem 24 anos e fez toda a sua base no Tupi de Gaspar. Esse cara merece, olha, uma história e tanto. E saiu aqui do Metropolitano, foi pro Japão, voltou, rodou, um verdadeiro cigano e hoje está no Internacional. Saiu de graça aqui do Metropolitano. Hoje, 8 da noite, na ressacada, tem Avaí e Goiás para fechar a rodada. E no dia 1º de junho, Fortaleza e Ceará clássico. O motivo da mudança foi a conclusão do Campeonato Cearense. Ontem, o Fortaleza fez 4-0 no Caucaia, após um 0-0 na ida e levantou a taça, se tornou tetracampeão cearense. Vamos dar uma olhada na classificação para ter uma ideia aí. Quem está liderando? Santos e Atlético Mineiro, 7 pontos. Corinthians, Cuiabá e Internacional com 6. Bragantino, Palmeiras, Flamengo com 5. 9º lugar, Coritiba, São Paulo, Botafogo, Fluminense. Ali até a faixa da Sul-Americana. Libertadores, 13º. América Mineiro, Ceará, Avaí, Atlético 3. Por isso o Avaí tem que vencer esse jogo hoje. Senão fica numa situação complicada para trocar de posição com o Goiás, que no momento está na zona do rebaixamento com Juventude e Fortaleza, além do Atlético Goianiense. Jogos agora do Brasileiro, só no sábado, domingo e segunda-feira, porque a semana é de terceira rodada da Libertadores, Sul-Americana e também de Liga dos Campeões. Foge um pouco daqui, mas são as semifinais. Rolou também a terceira rodada da Série B. Nenhum dos 3 representantes do estado venceu. Em um jogo marcado por muita chuva e apagões, Chapecoense e Vasco empataram. A Chape quase marcou com Perotti, mas a bola bateu na trave. Nada de gols no Oeste. Chapecoense 0, Vasco 0. O Criciúma recebeu o Sport pela segunda rodada. O lateral Marcelo Hermes chutou e o goleiro Maílson aceitou. 1-0 para o Tigre. Luciano Juba recebeu a bola e chutou de fora da área para empatar. Final de jogo, Criciúma 1, Sport 1. O Brusque enfrentou e perdeu para o Sampaio Corrêa. A Bolívia querida abriu o placar com Heron de pênalti. André Luiz de cabeça ampliou. O Sampaio fez o terceiro com golaço de Vila. Fernandinho conseguiu descontar já no final da partida. E ficou assim, Sampaio Corrêa 3, Brusque 1.
Lembrando aí que essa rodada foi aberta no começo da semana com o Grêmio 3, Guarani de Campinas 1, lá em Porto Alegre. Tombense e Cruzeiro jogaram no final de semana, empataram 1-1 e o Bahia também empatou fora de casa em Alagoas contra o CSA. Quarta rodada, amanhã já tem jogo Novo Horizontino e Chapecoense. O Brusque no Augusto Bauer recebe o CSA e o Cruzeiro em casa recepciona o Londrina. Quarta-feira tem Operário de Ponta Grossa e Grêmio em Campinas, Guarani e Criciúma. E o Vasco da Gama joga em São Januário contra a Ponte Preta. Na Série C, o nosso único representante é o Figueirense. Empatou em 0-0 com o Floresta lá em Fortaleza e terminou a terceira rodada em terceiro lugar. Sábado que vem recebe o Mirassol. Na Série D, rodada ruim para os 3 catarinenses no Grupo 8. O Juventus perdeu para o Caxias no Rio Grande do Sul. O único gol da partida foi marcado pelo meia Diogo Sodré. Final, Caxias 1, Juventus 0. No Gigantão das Avenidas, o Marcílio Dias empatou com o Cascavel. O atacante Tito fez para o Marinheiro. O time paranaense empatou de pênalti com o Robinho. E ficou assim em Itajaí. Marcílio 1, Cascavel também 1. Em Tubarão, Próspera e Aimoré se enfrentaram. O time gaúcho marcou na segunda etapa com o atacante Breno. Final, Próspera 0, Aimoré 1. 2 rodadas e já caiu o treinador. Fernando Tonetti não é mais o técnico do Marcílio Dias. Os times voltam a campo no final de semana. E foram disputados no fim de semana os primeiros jogos das finais da Superliga de Vôlei. São 4 times mineiros na disputa pelo título. O primeiro jogo da final masculina foi disputado em Betim, na Grande Belo Horizonte, com mando do Cruzeiro, que venceu o jogo disputadíssimo somente no tie-break. As parciais foram de 26-24, 21-25, 15-25, 25-22 e 15-11. O segundo jogo, com o mando do Minas, está marcado para domingo às 10 horas da manhã. Já o duelo mineiro na decisão feminina foi disputada em Brasília. E o Minas venceu o Praia Clube de Uberlândia por 3-1. Parciais de 25-18, 25-22, 22-25 e 25-22. A segunda partida será na sexta-feira às 9 da noite, novamente na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, no Distrito Federal. E para fechar, Gambá invadindo o gramado, cachorro que entrou em campo e tomou a bola dos jogadores e não quis mais largar. O futebol brasileiro e suas peculiaridades, é muito raiz o nosso futebol. Só que nesse fim de semana, uma cena até então inédita chamou a atenção em Recife. Após a derrota do Santa Cruz, viu, Rodrigo, para o Asa de Alagoas por 2-1 pela Série D do Campeonato Brasileiro, um torcedor invadiu o gramado do Arruda no fim do jogo para ensinar o goleiro Clever a agarrar. Ele simulou defesas, mostrou como se faz uma ponte e ficou dando saltos imaginários. Após o pequeno show, ele foi retirado pelo local pela Polícia Militar e ovacionado pela torcida. Pode servir aí de inspiração para os goleiros da nossa patota, o Maicon e o Butzi. Quem sabe eles podem aprender com esse torcedor. Olha que cena inusitada, vai rodar o mundo, já está rodando com certeza, mas o cara ensinando o goleiro parado ali, o que eu posso fazer? Enfim. O goleiro virou as costas, ó, não quero nem saber, eu sei jogar. É, eu sou profissional. Pra interessante, acabar, né? Ele errou porque não podia invadir, né? Só que ele também não foi violento ali, né? É. Mas não pode invadir, né? A regra é essa, não pode invadir, até porque ali é o local de trabalho dos profissionais do futebol, vamos combinar, né? Ele foi retirado depois, é claro, tá a PM carregando ele ali, mas no começo foi de boa, a PM até que deu risada, ele saiu bem, aplaudido. Né? Não, parece que pega na bem, simulação, né? Ele é muito bom. É verdade.